A gente vai ver sobre hierarquia de títulos e legibilidade. A gente vai ver o passo a passo como que funciona a estrutura de títulos do seu conteúdo e o que é a legibilidade, tá? Que é para facilitar aí a leitura, né, o consumo do conteúdo aí nos seus posts de blog, tá? Isso aqui são fatores muito importantes porque isso afeta diretamente a experiência do usuário dentro do seu conteúdo, tá? Quanto melhor a experiência do usuário no seu blog, né, no seu site de conteúdo, mais tempo ele permanece no seu site. Então nessa aula o que a gente vai aprender, né? Como deve ser a estrutura do conteúdo, os títulos e os intertítulos, tá? Os subtítulos dentro do post, as boas práticas para tornar o seu conteúdo mais fácil de ser consumido, né? Mais fácil de ser lido, e o que você deve fazer para ter uma boa legibilidade no seu conteúdo e as palavras de transição, que são alguns itens aqui que a gente inclui no conteúdo, no post, para melhorar a legibilidade. Vamos passo a passo aqui cada uma dessas partes aqui da nossa aula, tá? Bom, então na hierarquia de títulos a gente tem aqui H1 como título principal do seu post, tá? Então normalmente ele já é o título do seu conteúdo ali, né? Lá no cabeçalho, lá em cima, tá? H1, e aí você tem aqui H2 como subtópicos, né? O H3 ele pode ser um subtópico desse H2, e depois, se você entra em outro assunto que não tem nada a ver com esse H2 aqui, você abre um outro H2. Se tem um subtópico aqui que faz sentido em relação a esse H2, você põe H3, e H4, H5, H6. Essa aqui é a estrutura, a hierarquia de títulos ideal para que o Google entenda mesmo o que se trata o conteúdo, a estrutura do conteúdo. E aí eu vou te mostrar aqui dentro do post, né, como que seria isso. Esse aqui é o H1 do seu conteúdo. Aí aqui, pode ver que a gente tem o texto, né? E aqui eu vou transformar essa parte aqui, ó, crio um grupo no LinkedIn em título, né? Então vou colocar aqui título, tá? Você clica, seleciona aqui, né? Clica nesse símbolozinho aqui para alterar o estilo do bloco, clica aqui em título. Aí ele mudou para H2, tá vendo? Ele já está informado que é H2, já ficou maior. E aí se eu quiser alterar aqui, eu posso colocar, por exemplo, H3. Só que aí a gente tem que seguir a hierarquia. Então, qual que é a hierarquia? Eu tenho H1, depois o subtópico aqui H2. E aí, por exemplo, se eu quisesse colocar isso aqui como um subtópico desse tópico aqui, eu colocaria aqui como H3, tá? Então a gente coloca aqui H3. Aí tá vendo que ele fica um subtítulo, só que um subtítulo menor do que esse H2, né? Porque ele é um subtópico desse conteúdo aqui, dessa parte aqui. Aí vamos supor que eu vou continuar o texto, né? Vou pegar o texto aqui, um texto que eu peguei aqui só de exemplo, vamos pegar esse texto aqui. Esse trecho aqui, vou colar. Então eu quero transformar isso aqui, já é um outro tópico do nosso conteúdo, um outro tema, né? Então vou clicar em título e vou manter ele como H2. E aí se você quer criar um subtópico, como a gente fez aqui nessa parte superior aqui, né? Nesse tópico primeiro aqui do H2, você vai fazer da mesma forma, só que aí como ele vai estar abaixo desse outro H2, você faz um novo H3. Então é assim, a gente tem a estrutura aqui H1, depois você tem o H2, o H3. Aí começou um outro tópico, eu volto aqui H2, tá? E aí depois se eu preciso de um subtópico desse tópico aqui, vai ser um H3, H4, H5. Começou um novo tópico, volta para o H2. Essa estrutura aqui, ó, H1, né? H2, aí a gente tem um subtópico dele ali, H3. Começou um subtópico novo, um subtítulo, H2. Se é um subtópico relacionado a esse título aqui, esse subtítulo é H3, depois H4. Você vai começar um novo subtítulo, H2 de novo, e segue sempre essa estrutura. E aí a gente tem agora a legibilidade, né, e a escaneabilidade também, que a gente chama no SEO. É a prática de tornar o conteúdo mais legível ao usuário, né, facilitar a leitura, o consumo dele, tá, do seu conteúdo, né. É um fator indireto, né, de classificação, pois influencia na taxa de rejeição do conteúdo, que é o bounce rate, que a gente vê lá no Google Analytics. E aumenta a chance de o leitor navegar até a CTA do seu conteúdo, né. Então, se você tem um conteúdo que é fácil de consumir ali, leitura fácil, a tendência é que ele vá até o final, e se ali no final você está chamando ele para se inscrever em algum webinário, oferecendo um e-book para capturar o lead, fazendo a chamada de ação, né, para ele comprar algum produto, e se o conteúdo é bem escrito, né, tem a legibilidade boa, ele vai até o final. Agora, se ele começa a ler ali, o conteúdo já tem uma legibilidade ruim, a tendência é que ele nem vê a CTA, tá? Então isso é muito ruim para o seu negócio online, para os seus posts, né? E aí aqui no Yoast SEO, né, a gente tem na aba de legibilidade aqui as recomendações que ele mostra para você melhorar a legibilidade do seu conteúdo. Mas se você clica nesse olhinho aqui e voltar no texto, ele vai te mostrar exatamente onde que você tem que corrigir. Vou te mostrar aqui na prática, tá? Então a gente vai voltar lá no nosso conteúdo. E aqui você pode ver a legibilidade está com esse roxinho laranja, né? Ou seja, não está 100%. E aí aqui, ó,
ele fala pra gente, palavras de transição, somente 16% das suas sentenças contém palavras de transição, o que não é suficiente. Aí se você clica aqui nesse olhinho, a gente vai no texto, ele mostra aqui pra gente onde que pode ser melhorado, tá vendo? Palavras de transição são palavras aqui no início da sua linha de texto que faz sentido em relação à linha anterior. Então é a transição da linha anterior para a próxima. São palavras que facilitam a leitura, por isso que é palavra de transição. Então você precisa ter muita palavra de transição de um parágrafo para outro, né? Para facilitar essa legibilidade, tá? E aí sempre que você tiver algumas coisas a melhorar, ele vai aparecer aqui no vermelhinho ou laranja. Aí é só você clicar no olhinho aqui, ele vai te mostrar exatamente onde que estão as falhas, tá bom? E aí agora eu trago nesse slide 10 recomendações para você ter uma boa legibilidade no seu conteúdo. Bom, primeira coisa é evitar termo técnico. Você tem que usar palavras simples como se estivesse escrevendo para uma criança. E até o próprio Yoast SEO vai te mostrar isso. Ele vai falar facilidade de leitura, voz passiva. Quando você tiver muitas palavras complicadas, em tempos verbais também que dificulta a leitura, então isso vai causar uma legibilidade ruim. Por exemplo, se você vai escrever assim, você fará, escreve, ao invés de você escrever você fará, escreve você vai fazer. Isso melhora a legibilidade, questão de leitura mais simplificada para qualquer usuário. E você vai ver quando for criar o conteúdo que o próprio Yoast SEO sempre vai lá e vê quais são as recomendações que ele te dá, tá? Então sempre usar aí palavras bem simples, tá? Se você quer mostrar que você tem conhecimento, você não precisa de usar termo técnico, tá? Usa termos que qualquer leitor pode entender, a não ser que você tenha um conteúdo bem institucional mesmo, né? Bem voltado a um público que é mais técnico, aí não tem problema. Mas se você está publicando conteúdos aí para um público geral, eu recomendo sempre usar palavras bem simples, tá? Para facilitar a compreensão do seu leitor em relação ao conteúdo. Jamais cometer erros ortográficos, tá? Você tem corretores gramaticais aí, né? Antes de publicar o conteúdo, até deixei 2 recomendações aqui, mas você pode ir no Google e digitar corretor gramatical online, você vai encontrar vários. Antes de publicar, coloca o texto lá, pede ele para o corretor para revisar o seu conteúdo e ele vai apontar ali para você onde que tem os erros, tá? Aí você corrige e depois publica, beleza? Bom, evitar parágrafos, frases e palavras longas. Isso aqui é uma das coisas mais importantes na legibilidade, tá? Eu vou até mostrar aqui no nosso conteúdo o exemplo, né? Então aqui, ó, tá vendo esse parágrafo aqui? Ele tá muito grande, né? Isso aqui é muito ruim para uma pessoa, por exemplo, que está no celular, então nem se fala. Para ele ler nesse conteúdo aqui vai ficar muito ruim, a experiência muito ruim e logo ele já sai desse conteúdo. Então o que é o ideal, né? Você usar no máximo 3 linhas por parágrafo, no máximo 4 e 5 já começa a ficar exagerado porque no celular vai ficar muito grande aquele bloco de texto. Então essa parte aqui, ó, você pode ver que ele está muito grande, né? Vamos até visualizar aqui em dispositivo móvel como que ele ficaria para o usuário. Tá vendo aqui, ó, ele já me mostra, ó. Olha aqui, aqui tá tudo ok, né? Aqui tá tranquilo, o tamanho dá pra gente ver. Deixa eu tirar esse aí. Então aqui a gente tá legal, né? Isso aqui é uma leitura, fica mais tranquilo. Quando a gente chegar naquele último bloco, olha aqui o tamanho do bloco. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é horrível para leitura, né? Principalmente no dispositivo móvel, tá vendo? Então vamos voltar aqui para visualizar em computador. E aí a gente vai alterar isso aqui, tá? Para melhorar a legibilidade para o usuário. Aí o que você faz? É só você manter isso aqui separado, mantendo linhas aí, né, para facilitar a leitura. Às vezes você pode pensar que está errado, porque tudo faz parte de um mesmo parágrafo, mas não é. Em questão de gramatical pode ser que seja errado, tá? Mas a gente tem que pensar na leitura do usuário. Então facilita a compreensão do texto, né? Ele memoriza melhor o texto, em termos visuais, né, fica bem melhor para ele compreender o conteúdo, tá? Então não tem problema você fazer isso. Às vezes você pode usar até uma frase só no texto, bem como se fosse um parágrafo mesmo. Então aqui, ó, por exemplo, isso aqui é um parágrafo, tá? Então aqui, ó, isso aqui é uma linha só, tá vendo? Não tem problema. Continua o raciocínio pensando sempre em como que o usuário vai ler isso lá no seu conteúdo, tá? Para facilitar para ele. Manter também, né, um bom espaçamento entre palavras, letras e parágrafos, tá? Você tem que ver isso se o seu conteúdo tem um espaçamento legal, né, entre as palavras, as letras e os parágrafos. Não pode colocar os conteúdos ali muito próximos. E se você quiser aumentar também o espaçamento entre um parágrafo e outro, você pode clicar aqui, ó, nesse maisinho entre um parágrafo e outro, tá? E aí buscar aqui por espaçamento, espaçador, esse aqui, ó, espaçador. Aí ele vai aumentar, tá vendo, o espaço entre um parágrafo e outro. Aí você pode regular aqui, ó,
e diminuir. Você pode regular por aqui, tá? Ou aqui também, ó, na barra lateral aqui direita e aumentá-la, tá vendo? Então, se você quiser dar um espaço maior, né, você pode colocar isso aqui. Você pode colocar aqui também, por exemplo, ó, no subtítulo, se você quiser colocar o espaçador, né, e aí você melhora a legibilidade, tá? Não recomendo exagerar também, né, que isso pode atrapalhar na experiência do usuário, tá? Às vezes o seu próprio tema aí já te traz um espaçamento legal. Mas se você quiser melhorar isso, aumentar, só incluir esse recurso espaçador, tá? Usar a cor do texto em contraste com a cor do fundo, tá? Isso aqui é muito importante para a legibilidade. Então, se o fundo é branco, usa o texto preto, tá? Se o fundo é claro, usa sempre uma fonte escura. Você tem que usar sempre o contraste, tá? Então, se você vai usar o fundo escuro, usa a fonte clara. Fundo preto, a fonte branca. Mas sempre também cores aí que tem uma combinação entre si. Se você colocar um fundo preto e uma fonte verde, por exemplo, verde-limão, fica horrível a leitura, né? Dói aos olhos. Então tem que ter esse bom senso aí para criar o conteúdo focado para o usuário, tá bom? Focado na experiência do usuário. Fonte com no mínimo 14 pixels, tá? O tamanho dela tem que ser no mínimo 14 pixels para também não ter dificuldade, não precisar ficar dando zoom ali no conteúdo para ler, né? Facilitar a leitura. Usar índice, bullet points e listas enumeradas. Então, quando você acessa um conteúdo ali, ele tem um índice de navegação, bullet points, que são aqueles tópicos ali, no conteúdo, e listas enumeradas, isso facilita também a leitura do conteúdo. Então, o que são os bullet points? Vamos supor que eu tenho texto, aí você segura Shift e dá Enter para ele manter na mesma linha, tá? Então, texto 2, texto 3... Shift Enter, texto 4. Então eu vou colocar aqui ele em tópicos, né, em bullet points, aqui em lista, tá? Aí isso aqui são os bullet points. E aí a gente tem o bullet points aqui por pontos, né? Por isso que chama bullet points. Ou se você quiser fazer lista numerada, você clica aqui e aí ele transforma em número, tá vendo? Então isso aqui é bom, né? Porque o usuário vem, tá acessando o conteúdo, vai ler, você divide o raciocínio aqui, né? Tipo como se fosse um passo a passo, né? Melhora também a legibilidade. Claro que tem que fazer sentido para o conteúdo, né? Estou mostrando isso aqui só como um exemplo, tá bom? Usar os subtítulos também para evitar trechos longos de texto, tá? Respeitando a hierarquia de títulos. Então, descreva o conteúdo no subtítulo e use palavras-chave. Sempre quebrar o texto com os subtítulos, porque se você coloca texto muito longo, isso atrapalha a leitura, né? Fica cansativo. E o recomendado é de 300 palavras por cada pedaço de texto. Então, se você tem o título, escreve até 300 palavras, subtítulos, até 300 palavras de novo, subtítulo, e assim vai, porque você vai quebrando, né, em subtópicos o seu conteúdo, facilitando a leitura. Ninguém gosta de acessar um conteúdo que é um bloco de texto gigante, né? Vamos supor 2.000 palavras sem nenhum intertítulo, né? Isso é muito ruim para a experiência. Então lembra sempre disso. Então descreve o conteúdo daquele trecho que você vai falar no subtítulo, que o usuário já consegue ter uma leitura prévia do que ele vai ter naquele trecho, né? E usar a palavra-chave ou o sinônimo da palavra-chave foco do seu conteúdo nesses subtítulos, tá? Isso aí, se você não estiver usando, você vai lá no Yoast SEO, ele vai te informar que está faltando e você vai ajustando isso também. Usar imagens, né, vídeos, GIFs, animações interativas, infográficos, capturas de tela para quebrar o texto e ilustrar o conteúdo. Então, nesse subtítulo que eu falei para você, além de você usar os subtítulos para quebrar os conteúdos, em cada subtítulo é legal você usar uma imagem, porque isso melhora a navegação, né? Torna o texto mais fácil de ser consumido, né? Então vou te mostrar aqui, por exemplo, vamos acessar o meu blog aqui para você ver como que eu faço essa estrutura, tá? Bom, então aqui nesse post, como exemplo, ó, eu coloquei aqui, né? A gente tem imagem de destaque do conteúdo, você tem aqui a introdução do conteúdo, né? Você pode ver que eu coloco algumas partes em negrito também para destacar, melhorar a legibilidade. Você pode ver que as linhas aqui, ó, são bem curtas, não tem texto longo, tá vendo? Então aqui, ó, 2 linhas, né? Uma linha, 3 linhas, o índice, né? E aí você tem aqui o primeiro subtítulo, aqui é um H2, tá? E aí você tem uma imagem e aqui as partes do conteúdo, tá vendo? Ó, uma linha, né? Tudo bem curto, ó, 2 linhas, 3 linhas, tá? E aí aqui uma parte em negrito para facilitar. Aqui você tem os bullet points, né? Então facilita a leitura. Aqui 2 linhas e aqui a recomendação, um link, né, para um outro conteúdo do meu blog. Aí aqui outro subtítulo, outro H2, né? Imagem de novo para quebrar o texto.
duas linhas, uma linha, duas linhas e uma linha, tá vendo? Tá vendo como que facilita a leitura, né, do usuário? Você vai rolando, ó, o texto é todo muito fácil de consumir, né? Não tem bloco de texto grande, tá? Então, sempre o subtítulo, imagem, né, para quebrar, tá vendo? Alguma coisa que faça sentido também com o título, a imagem tem que fazer sentido, tá? Tem que ilustrar aquele trecho do seu texto, né? E depois a conclusão, aqui sempre com poucas linhas, ó, para facilitar a leitura. É assim que eu recomendo que você crie também os seus conteúdos. Aí você pode usar, né, não só imagens, você pode usar os GIFs, né, vídeos, animações interativas, né, infográficos e as capturas de tela aí para quebrar o texto. E também usar as palavras de transição, né, para ajudar a fluidez da leitura. Uma palavra que conduz de um parágrafo para o outro, por isso que é palavra de transição. Bom, então essa foi a aula aí de legibilidade. Se ficou dúvida, deixa nos comentários aí logo abaixo que eu vou te ajudar, beleza? Obrigado então por ter assistido mais essa aula e a gente se vê na próxima aula. Um abraço, valeu!